Agora vamos ter o debate com o presidente do Banco Central, Roberto Campos. O presidente Roberto Campos está fazendo história em Brasília, ou no Brasil, como não só pela boa condição do Banco Central, junto com seu time, sua equipe, e o corpo de técnicos excepcionais que nós temos no Banco Central do Brasil, mas também por ser o primeiro presidente do Banco Central Independente, que foi um avanço recentemente adquirido e muito esperado pela nossa sociedade, que faz com que a gente perpetue o caráter isento, técnico e profissional do nosso Banco Central, que vem sendo implementado ao longo de décadas e agora, finalmente, sancionado por legislação. Mas o presidente Roberto Campos tem ido um pouco além. Eu acho, além da boa conduta técnica, Roberto tem sido uma palavra de racionalidade, de temperança, de ponderação em Brasília, o que, nesses momentos de muitos desafios, tem sido essencial para o Brasil continuar avançando institucionalmente. Então, Roberto, com muito prazer, a gente te chama para esse debate aqui, um agradecimento em nome da sociedade a tudo que você tem feito pelo Brasil, a sua dedicação, o seu voluntarismo de estar sentado lá na cadeira e tanto bem que você tem trazido de acordo com aquilo que é esperado e do que não é esperado. E para debater com o presidente Roberto Campos, o CEO do BTG Pactual, Roberto Sallouti. Então, por favor, vamos dar sequência ao debate. Vamos lá. Está funcionando aqui, tá. Bom, muito obrigado pelas palavras. Agradeço ao Esteves, agradeço ao Pactual, Sallouti. Vejo o Mansueto ali quietinho atrás. Vários amigos aí nos assistindo remotamente e aqui presencialmente. Eu gostaria de começar falando que o Banco Central nunca faz comentários sobre política, mas me deu um certo ânimo ouvir aqui o presidente Lira falando da agenda de reformas, que é um tema tão importante para o país. Eu acho que a gente tem agora uma janela de oportunidade aí para acelerar com algumas das reformas que são tão importantes. Vou fazer uma apresentação aqui, depois a gente tem um bate-papo. Bom, eu espero em breve não ter mais que colocar esses gráficos mórbidos de pandemia no começo da apresentação, mas é sempre importante a gente situar o Brasil e ver o que está acontecendo no mundo. O gráfico nem tem Ásia, que é o lugar que a gente está vendo aí novamente um aumento na curva de contágio, na Índia e agora se espalhando para alguns outros países da Ásia. Isso está tendo até uma implicação em algumas outras variáveis, como commodities, mas a gente vê que, de uma certa forma, o Brasil voltou a ter uma pequena aceleração, mas com óbitos baixos. A gente olha a média móvel e tem tido um aumento pequeno. Obviamente, isso sempre nos preocupa. A gente tem que avançar com a vacinação o mais rápido possível. A gente olha em termos de vacinas no mundo e a gente vê que teve uma aceleração recente muito grande na Europa. A Europa estava muito para trás. A gente olha o que está acontecendo, por exemplo, semana a semana na Alemanha, em alguns países da Europa, acelerou muito. A China vacinou outro dia quase 20 milhões de pessoas num dia, então também acelera muito. Então a gente precisa aí, participar desse movimento e acelerar. O Brasil tem feito um trabalho relativamente bom, tem uma capilaridade boa de vacina. A gente tem ali um quadro que mostra as vacinas per capita e a gente começa a ver que nos países do primeiro mundo começa a sobrar vacinas, em alguns lugares, mais notadamente nos Estados Unidos, e a gente começa a ter uma redistribuição das doses. A gente fez um quadrinho aqui com o que a gente entende que pode ser atingido. A gente assume sempre que tudo que é registrado no site do Ministério da Saúde é aplicado. A gente tem um gap, assim, uma distância entre a oferta e o registrado, porque demora um pouco entre a vacina ir para o estado e para o município ser aplicada. A gente teve um problema também nos insumos que fez com que a velocidade caísse um pouco. A gente vê claramente aquilo ali no gráfico na direita. Mas a gente teve recentemente um anúncio de 40 milhões de doses em junho, então a gente pode voltar
acelerar. Quando a gente olha essa curva, que já é meio distribuída por idade, a gente vê que se a gente colocar 40 milhões em junho, a gente volta, né, para a trajetória original, então a gente tem uma capacidade aí de recuperar esse distanciamento entre o que foi disponibilizado e o tempo de aplicação, e também o problema que nós tivemos nos insumos, que atrasou um pouco. E a gente faz uma curva pegando os microdados de outros países, onde a gente assume basicamente o que acontece, né, em termos de proteção 14 dias após a primeira dose e a segunda dose, e a gente vê claramente que se a gente conseguir, né, em junho, né, com essa acelerada dos 40 milhões, seguir acelerando no segundo semestre, a gente tem uma reabertura, né, a gente já está vendo parte disso, mas a gente tem uma reabertura mais firme. Eu vou tentar não falar tanto dos dados macro, porque aqui eu sei que vocês seguem isso muito de perto. O destaque absoluto para a China, né, que teve uma recuperação mais rápida, depois com o crescimento que atenuou. A Inglaterra, que sofreu mais e tem uma dificuldade aí na volta. E a gente vê também que está um pouco relacionado com o tamanho dos pacotes, né, que foram empregados. A gente vê os Estados Unidos voltando rápido, com os dados recentes, e a China como outlier. A parte de mobilidade versus crescimento é um tema que interessa a gente, tem interessado a gente faz algum tempo. E aí tem 2 pontos importantes. Primeiro, que a cada distanciamento social seguido no mesmo lugar, a mobilidade tende a cair menos, ou seja, como você tivesse um efeito secundário cada vez menor dos sucessivos distanciamentos sociais. Então a gente vê que em alguns casos você adota o distanciamento social, a mobilidade cai muito pouco, tem um custo econômico alto, então a relação custo-benefício tende a piorar nesse sentido. E um outro ponto que a gente vê é que a economia está se acostumando, né, com a mobilidade menor. Então a gente tem aqui, desculpa o exercício numérico aqui, mas é basicamente mostrando que em 2 situações, né, de mobilidade, de queda de mobilidade mais ou menos igual, a gente tem basicamente a economia performando melhor, ou seja, um impacto na economia muito menor, né, no segundo, que é o mais recente. A gente compara março com novembro. Então mostra que a economia também está se adaptando a essa nova realidade e, além disso, os efeitos sucessivos em termos de mobilidade têm sido menor também. A parte de dados, o Brasil com uma volta muito forte, depois a segunda onda fez com que o PMI caísse bastante. A gente está ali mais ou menos na média de parte dos outros países, mas quando a gente pega, né, em termos de recuperação, o Brasil tem uma recuperação bastante boa. No varejo também, a gente vê que aqui o outlier foi o México, que fez um programa mais tímido de recuperação, caiu mais e está tendo uma dificuldade maior na recuperação. E aí a gente consegue ver um pouco o trade-off entre o PIB que foi perdido e o que a gente vê para frente nos diversos países, mostrando que tem uma relação óbvia entre o quanto é empregado, o quanto é gasto no programa fiscal e o quanto você consegue recuperar. E aqui a gente olha o Brasil em termos de importância e de quantidade do que foi feito, né, o tamanho, a dimensão. Então, o Brasil, e a gente olha a linha azul, a linha cinza, que é abaixo da linha onde estão os programas tipo Pronamp e o BEM. Então, assim, basicamente, a gente gosta de comparar azul, porque a gente olha, é mais homogêneo entre os países. Né? Então, a gente vê que o Brasil teve um dos maiores programas de todos os países emergentes. Então, às vezes eu escuto, não, mas o Brasil fez pouco, o Brasil não fez rápido, não fez suficiente. A verdade é que quando você olha o que foi empregado, né, e aqui são números, né, não é nem achismo nem tese, o Brasil de fato fez um programa muito robusto. Obviamente tem um problema de ter deixado uma dívida maior para trás, que a gente precisa endereçar, mas o programa foi robusto. Obviamente, comparando com os países do mundo desenvolvido, né, as magnitudes são maiores, com destaque para os Estados Unidos, né, que está fazendo um programa enorme, que inclusive agora tem alguns questionamentos se não passou da conta. Né? Não vou entrar nesse debate aqui, mas a gente vê, inclusive, alguns números da economia, números de aumento de salário que estão relacionados a um pouco, né, essa garantia bastante grande em termos de cheques que são enviados no correio. E aí sobra a dívida, o Brasil com uma situação clara de uma dívida bruta muito alta, tem sempre o dilema entre dívida bruta e dívida líquida, e a gente tem as reservas, eu sempre tenho mencionado isso, mas de qualquer forma o endividamento na margem foi grande durante a crise. Um gráfico que eu uso já há bastante tempo, só para mostrar a dimensão das dívidas. Aqui eu sempre caracterizo que a dívida de emergente parece em nominal bem menor, mas esse delta que foi emitido entre a última crise e essa foi com duration bastante maior e uma taxa de juros bastante mais baixa.
Então, quando a gente olha em termos de fator de risco, apesar do nominal de mercado emergente ter sido menor, o value at risk dele é maior, né, proporcionalmente falando, do que o mundo desenvolvido. Não só o value at risk é maior, como você teve um shift, teve uma mudança entre o tomador de risco externo e o tomador de risco local. Então, hoje, em grande parte, não só você aumentou, né, esse fator de risco, como o detentor desse fator de risco é o local e não mais o investidor externo. No Brasil, isso é claro, quando a gente olha a parte longa da curva, já teve 23%, 24% de participação de estrangeiro, hoje está em torno de 7%. Em grande parte dos outros países isso é verdade também, com exceção da China, que foi o país que absorveu aí grande parte dessa volta do capital. China e alguns países na Ásia, mas é basicamente China. Sempre também gosto de bater sempre nessa tecla de como o mercado tem olhado prêmios de risco e como tem sido associado, né, à dívida. Então, a gente vê que tem dois grupos de países, um que tem uma dívida bem mais baixa e outro que tem uma dívida mais alta, e como essa volta do apetite a risco foi diferenciada, né, em termos dos países que têm dívida mais alta comparado com os países que têm dívida mais baixa. Não só a gente tem uma diferenciação, como a gente, quando olha o delta da diferenciação, ele é o maior que a gente teve na história. Então, de certa forma, a gente tem um fator de risco associado ao prêmio de risco associado à dívida que está sendo maior do que foi no passado. Se vocês fizerem a comparação olhando o CDS e outras variáveis, isso vai ficar bastante claro. Um outro tema importante é que muita gente gosta de olhar o que são as condições financeiras, que é, na verdade, o quanto de liquidez que eu tenho na economia. E tem uma percepção de que a gente fez muito, os países fizeram muitas medidas, então que a gente está com uma liquidez excessiva. Quando a gente olha no mundo desenvolvido, por exemplo, com exceção dos Estados Unidos, grande parte dos países, o que eles conseguiram fazer é basicamente voltar ao cenário de liquidez que estava antes da pandemia. Então, mesmo com tudo que foi feito, com toda a coordenação do fiscal e do monetário, quando a gente olha em condições financeiras, a gente está mais ou menos parecido com o que estava antes, com exceção dos Estados Unidos e, mais recentemente, o Japão. Quando a gente olha no mundo desenvolvido, a gente nem voltou para o período pré-pandemia. Então, apesar de tudo que foi feito nos países emergentes, nos emergentes, a gente nem voltou para o que foi o período pré-pandemia. Então, apesar do que foi feito, a gente tem aí condições financeiras um pouco ainda mais apertadas do que antes. E a gente vê que a consequência de tudo isso que foi feito é uma variação na taxa de 10 anos de vários países, com exceção aí do Japão, que subiu muito pouquinho, mas subiu também. A gente tem aí o começo do reflexo, né, desse montante, né, de gastos e essa nova herança fiscal que fica pela frente. Inflação implícita, eu acho que todos acompanham, mostra o crescimento de tudo. Estados Unidos, lembrando que estava abaixo de 1, né, em maio de 2020, que subiu bastante recentemente. Um pouco mostrando como quantificar esse prêmio de risco nas curvas, né? O Brasil e a África do Sul aí são destaques. Depois que o Brasil iniciou o movimento de subida de juros, a gente teve uma queda na inclinação 2,5, muito mais pela alta do 2 do que pela queda do 5, mas a gente começa a ver aí uma normalização nas inclinações. A gente olha aqui o que o mundo precifica em termos de aumento de juros, e aqui a gente vê claramente o começo da diferenciação, né? O que é essa diferenciação? A diferenciação é basicamente os países desenvolvidos tentando, né, entendendo que tem mais espaço fiscal e que tem espaço para subir a inflação, fazendo um conjunto de medidas muito grande. Você tem um spillover effect, ou seja, uma contaminação em commodities. Essa contaminação afeta mais o mundo emergente do que o mundo desenvolvido. Lembrando que commodities, de uma forma geral, é uma parte muito mais importante da cesta de inflação de um país emergente do que de um país desenvolvido. Não só os países emergentes, de uma forma geral, quando são inflation target, ou seja, quando tem meta de inflação, não tem a meta de inflação núcleo, tem a meta cheia, como também o índice de alimentação em commodities geralmente é mais contaminado por uma alta. Então, a gente vê um princípio de uma diferenciação. E associada a essa diferenciação da inflação ser diferente, a gente também tem uma diferenciação feita pelo estoque de dívida que eu mostrei no gráfico anterior. Então, a gente começa a ver as curvas subindo no horizonte de 5 anos. A parte de alimentação, quando a gente olha os IPCs também subindo, obviamente Brasil e Turquia foram destaques, porque tiveram associado a isso o movimento de desvalorização da moeda. Commodities com uma alta incrível, quando a gente olha o preço, né, do Brent, aí a gente vê que ele caiu e voltou, mas quando a gente olha, por exemplo, o minério de ferro, que até teve uma queda recente que nem está ali no gráfico, deveria estar na ponta, mas a gente vê assim, uma alta bastante expressiva. E aqui tem dois movimentos acontecendo. Tem um movimento, né, de mudança de
serviços para bens, né? A gente vê isso muito claro nos microdados americanos, ou seja, o distanciamento social criou esse efeito de substituição de serviços para bens, e aí você tem toda uma consequência no preço de bens, e além disso você tem também um movimento desses pacotes todos que foram feitos, mais notadamente o de infraestrutura nos Estados Unidos, que faz com que a parte de commodities metais reaja imediatamente, e a parte de alimentos, que aí é uma história muito mais complexa, cada um tem uma dinâmica própria, mas a gente vê também o efeito do que está sendo feito. Commodity versus câmbio, a gente vê claramente aqui, quando a gente olha o CRB, né, o que aconteceu em termos de preço. Quando a gente olha a diferença dos super ciclos de commodities passado para esse, basicamente o que a gente vê claramente aqui no super ciclo de commodities, as moedas emergentes, de uma forma geral, tendem a apreciar, e as moedas emergentes de países produtores de commodities tendem a apreciar mais ainda. Não foi o caso dessa vez, existe toda uma teoria tentando explicar por que houve essa diferenciação. Parte está associada à dívida, parte está associada a outras dinâmicas, mas o fato é que isso faz com que a inflação de commodities em preços locais seja mais alta para o mundo emergente, que foi o gráfico que eu mostrei anteriormente. A gente olha aqui nesse quadrinho à esquerda em cima o que a gente chama do decoupling, né, que é esse descasamento, que é commodity menos câmbio. A gente vê aí, no caso do Brasil, a intensidade, e a gente vê que alguns outros países também seguem isso. Quando a gente tenta medir um pouco para o risco, eu acho que vários de vocês já fizeram esse exercício, a gente tem aqui um com o CDS, a gente vê exatamente como é que o prêmio de risco tem feito essa calibragem. Esse é o famoso V que gerou tanta polêmica, né? A gente sempre dizia que o início da recuperação seria V e depois ele iria atenuar. A gente tem uma previsão de 3,52. Eu acho que ontem eu mencionei pela primeira vez, a nossa previsão está indo em direção a 4, acho que a do mercado também está indo em direção a 4. O primeiro trimestre surpreendeu positivamente, nós começamos a achar que o segundo semestre vai surpreender positivamente também, né, com os dados mais granulares que nós temos. E aí o segundo semestre vai depender muito dessa curva de reabertura, né? Então a gente usa aquele exercício anterior das vacinas e da mobilidade para fazer o exercício de reabertura. Olhando aquele gráfico e fazendo o exercício de reabertura, a gente entende que o segundo semestre vai ser forte também. Então, o que a gente entende é que a gente vai passar por um período agora de revisões sucessivas para melhor do crescimento de 2021. Um pouco dos dados anedóticos, acho que todos vocês olham, vou passar um pouco mais rápido, mas a gente vê a parte de energia elétrica, veículos, toda a parte de cartões. A gente agora vai começar a ter muito dado em tempo real, porque com o crescimento do Pix, a gente começa, em algum momento, a gente entende que a gente vai ter quase que um PIB em tempo real. O Banco Central vai ser capaz de ter muita informação. A gente está organizando, foi feito um trabalho muito grande para organizar as nossas informações nesse sentido. Os índices de mobilidade, de novo, eu mencionei isso logo no começo, como a mobilidade tem voltado relativamente rápido. A gente tem olhado muito cada cidade, cada estado, como que isso tem se desenvolvido. A gente vê algumas curvas começando a voltar e algumas cidades falando de distanciamento social de novo. Como eu disse no começo, os distanciamentos sociais, eles sucessivamente, cada um que vem depois tem menos efeito na mobilidade. Então, acho que isso também deveria ser levado em consideração nesse exercício. Então, a gente tem feito um exercício com tudo isso. A parte dos dados mais soft, né? Então a gente vê uma volta muito forte. A segunda onda fez basicamente com que a confiança caísse novamente. E agora a gente tem, onde os dados já estão disponíveis, uma volta de confiança, que é esse começo da reabertura. Né? Com um fator interessante, que quando a gente olha por confiança do consumidor por faixa de renda, a gente vê que que as faixas mais altas, né, tiveram sempre uma volta mais alta, um nível mais alto. Na segunda onda, pela adaptação da economia, eles sofreram muito, e as faixas mais baixas, que é o trabalhador informal, que é o trabalhador que está sofrendo mais, a confiança demorando um pouco mais a voltar. Isso significa que, com a reabertura, esses números de baixo devem subir mais rapidamente, né, e convergir novamente. Muito tem se falado da inflação, né? Eu poderia ficar aqui uma hora falando só de inflação, acho que a gente vai falar um pouco no Q&A. Hoje, inclusive, teve um número, né, de inflação veio um pouco mais baixo, grande parte foi passagens aéreas, mas o mercado esperava um número já mais alto, a gente tinha medicamentos alto pelo reajuste de 10% que foi aplicado, então a gente tem olhado bastante a dinâmica, né, da inflação. A gente vê uma parte toda associada ao movimento de commodities, ao movimento de metais, e muito relacionado a um tema global que a gente já falou. A gente vê uma dinâmica interna de consumo. Teve alguma disrupção na parte de cadeias, isso tem
durou uns 3, 4 meses, a gente já começa a ver uma correção nesse sentido, né? E a gente tem tentado ser o mais transparente possível sobre o que o Banco Central, né, vê em termos de inflação, como que nós estamos modelando isso e quais são as variáveis que têm sido mais importantes na determinação da política monetária. A gente vê aqui o núcleo de inflação, um gráfico comparando o Brasil com os Estados Unidos, né, que a gente basicamente teve um núcleo muito alto nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, de novo, teve um fenômeno de salários que foi bastante relevante, que é basicamente o excesso de cheques no correio fez com que as pessoas não procurassem trabalho. Acho que o exemplo anedótico que foi dado foi o McDonald's subindo o salário aí dos funcionários. Eu converso com algumas pessoas conhecidas que têm empresas nos Estados Unidos e todos reportam de fato que teve uma dificuldadezinha para contratar, porque de fato as pessoas que estavam recebendo cheques no correio resistiram um pouco, estão ainda com medo. Mas a verdade é que a vacinação está bastante acelerada nos Estados Unidos, então isso deve corrigir. Quando a gente olha os núcleos, né, muita gente tem falado dos núcleos, a gente vê que o núcleo do Brasil está mais ou menos ali muito parecido com alguns outros países. A gente botou base 100 de janeiro. Obviamente a Turquia é um outlier, né, pelo que tem acontecido. Então a gente, né, tenta categorizar bem o que é a inflação, o que é núcleos, entendendo que a nossa meta é uma meta de inflação cheia, que nós vamos perseguir a meta. Então, assim, sempre elucidando que assim, nossa meta, o Banco Central trabalha para atingir a meta o tempo todo, sempre. Mas leva em consideração vários elementos. Tem sido muito mais difícil durante a pandemia ver a dinâmica de alguns componentes, a dinâmica inflacionária. Por exemplo, hoje, grande parte da melhora foi passagem aérea, que tem sido um elemento bastante volátil, difícil de prever na pandemia. Então, assim, a gente tem aprimorado aí nossos modelos e tem sido tem dado o máximo de transparência possível. As expectativas inflacionárias subindo bastante, né, inclusive alguns nos prazos um pouco mais longos, né, a gente olhou bastante isso. Aqui tem, obviamente, um volume enorme indo para o IMA 5, né, que é onde tem concentração desses vencimentos. A gente também teve uma concentração de vencimentos grande, então a gente olha o peso de cada papel, vê que o peso subiu. Então tem, obviamente, um componente técnico associado a isso. Quando a gente olha a parte de commodities, se a gente olhar petróleo, em reais está estável desde março. Se a gente olhar soja, também está estável tem algum tempo, né? O milho subiu muito, começou a cair. Minério também subiu muito, começou a cair. A China, recentemente, começou a adotar algumas políticas que têm inibido, né, as posições muito alavancadas em commodities futuras. Então, isso aí explica um pouco. Eu vou passar um pouco mais rápido, porque estou vendo que o meu tempo... eu não leio esse statement. Toda vez que eu não leio, alguém tenta tirar alguma mensagem disso, mas é porque, de fato, a gente está com o tempo apertado, não tem uma mensagem. Esse é um statement que todo mundo conhece, a gente passa várias vezes por ele. O fluxo de bolsa, um cabo de guerra enorme que a gente viu no ano de 2020, com uma correção parcial. Esse gráfico eu gosto porque as pessoas têm uma sensação de que 2020 foi um ano muito ruim em termos de câmbio, porque o Banco Central vendeu muito, e mesmo assim o câmbio desvalorizou. E o que a gente mostra aqui é basicamente que o offset de tudo que foi vendido pelo Banco Central em derivativos, grande parte estava no overhead, né? Ou seja, tinha uma posição que os bancos precisavam ajustar de 50 bi, grande parte já foi feita, né? E grande parte do que aconteceu em termos de intervenção de venda do Banco Central foi a compra dos bancos. Quando a gente faz o cálculo líquido de overhead, na verdade a intervenção em 2021 foi maior do que em 2020 e por consequente, também foi mais eficiente. A taxa de câmbio, isso é um gráfico que todo mundo tem mencionado. A gente começa a ver uma melhora nas estimativas na parte externa. A balança comercial, a gente vê algumas casas ajustando de 40 para 50, para 60, para 80, né, bilhões. Então, a gente vê que, de fato, começa a ter algum movimento nesse sentido, ou seja, essa divergência começa a fechar um pouco. A gente vê, inclusive, que alguns desses meses, quando o câmbio se comportou melhor, parte foi por influência do câmbio vindo da exportação. Então, a gente está falando de uma melhora aí, em linha com o que a gente vinha já dizendo. A gente não acha que é uma melhora que vai ser muito acentuada, muito rápida, mas a gente entende que que os agentes ainda estão fazendo revisões nesse sentido. Só mostrando a parte de crédito, que o trabalho que foi feito aí pelo governo no ano de 2020, né, em termos de liberar 15% do PIB em liquidez, mais 20% do PIB em capital, teve um efeito muito grande. Foi o país emergente onde o crédito mais cresceu. E apesar de uma alta recente nos juros, a gente vê que as taxas de juros na ponta estão relativamente baixas. Falar um pouco da agenda de tecnologia. Eu não vou ter tempo de falar de todos os nossos projetos, né? São muitos.
Aqui a mensagem é sempre de que a gente não parou nenhum projeto durante a pandemia, a gente tentou seguir todos os projetos. Alguns projetos, ao contrário, nós entendemos que na pandemia se fazia necessário antecipar o prazo, né, como foi, por exemplo, o Pix, né, como a gente acelerou, né, o Open Banking, eu vou falar um pouco sobre isso, que agora é Open Finance, não é mais Open Banking. O Pix acho que foi o grande progresso, o grande lançamento que nós tivemos. Nós mesmos ficamos surpresos com a adesão, como a população reagiu ao Pix, o que mostra que tem uma demanda por esse instrumento, que tem as características, né, que as pessoas buscam nessa nova forma de pagamento digital, que é ser barato, rápido, transparente, seguro e aberto. Então, a gente vê que isso, de fato, teve um impacto muito grande. A gente começa a ver toda uma mudança de comportamento. E, obviamente, quando a gente começa a olhar o Pix e começa a ver o que ele está apresentando, surgem ideias novas, porque todo projeto de tecnologia, toda plataforma de tecnologia, vocês que trabalham com tecnologia, você começa uma plataforma e, à medida que você vai desenvolvendo, você começa a ver que tem coisas novas que você poderia adicionar. Então, nós temos várias coisas novas no pipeline, no Pix. A gente não pode falar de todas, mas a gente pode falar de algumas. A gente tem, por exemplo, o saque e o troco Pix, que a gente já lançou consulta pública, sempre com aquela ideia de transformar o intangível, né, ou o modo tradicional de fazer coisas, onde tem um custo, num benefício. Então, grande parte do que vai vir por aí tem a mesma lógica. Então, por exemplo, eu tenho hoje uma ATM, que é uma máquina de ferro grande, que eu tenho que chegar lá, pagar pelo espaço, colocar em algum lugar, tem um custo de colocar o dinheiro na máquina, tem um custo de segurança, tem um custo de alguém para manter a máquina, e esse custo é um serviço muito bom, né? Não existe, aqui não é nenhuma crítica ao serviço, é um serviço muito bom, e parte do custo, obviamente, tem que ser passado ao consumidor e ter alguma margem. Se a gente puder transformar isso, que é o custo, num benefício, toda essa margem, todo esse delta, a gente passa em benefício para o consumidor. Então, se eu pudesse ter um ATM que não tivesse um custo, mas que gerasse um benefício, como seria? Então, basicamente, é o que isso faz. Com esses dois projetos, o que vai acontecer é que qualquer caixa registradora, em qualquer lugar do país, tem capacidade de fazer uma função do ATM. Então, eu deixei de ter um custo e passei a ter um benefício. Por que é um benefício? Porque para o lojista é um benefício isso. É um benefício, os lojistas pagam, em geral, para ter pessoas na boca do caixa, e, além disso, é um benefício você não ter tanto dinheiro no caixa. Grande parte dos lojistas, principalmente quando a gente fala com o pessoal do interior, é muito custoso o custo de carregar numerário, o custo de ter segurança. Então, se eu puder fazer mais vendas e ter menos dinheiro no caixa, é um benefício. Então, a gente transforma um custo no benefício e essa diferença a gente joga, então, em benefício para a população, fazendo um serviço que seja de graça para todos e que a gente aumente, né, a digitalização e a diminuição da necessidade de ter dinheiro na mão. Lembrando que em algumas cidades pequenas as pessoas pegam um serviço de van para ir para outra cidade para resgatar, tem que resgatar mais dinheiro para ficar com dinheiro na carteira. Então, assim, de novo, várias outras coisas vão acontecer nesse mesmo sentido, nessa mesma ideia. A gente tem o Pix Offline, que na minha cabeça funcionaria como em algum lugar que não tem internet, por exemplo. Você pode pegar um telefone, pega um cartão como um cartão desses que você usa no ônibus, encosta o cartão no telefone, você transfere o seu saldo online para o offline, você vai usar o seu cartão, depois, a hora que você acabar, você coloca o cartão no telefone e passa de novo o saldo para o online. Por exemplo, gente que vai para Fernando de Noronha, quer fazer turismo e não tem internet, ou que vai fazer viagem no interior do país, em vários lugares que não tem cobertura. Então, assim, a gente está pensando muito no offline, no aproximação, tem leitura facial. Aqui tem um monte de coisa para acontecer, de novo, várias coisas eu não posso falar ainda, porque tem uma parte que é uma transformação do Pix em serviços digitais mais ampliados. Eu já falei aqui da consulta pública, vou passar. O Open Banking, que agora vai chamar Open Finance, essa semana começamos a chamar de Open Finance. Fico muito entusiasmado de ver que alguns bancos já saíram na frente, estão fazendo propaganda, estão fazendo um movimento de aquisições, ou seja, entendendo que esse é o futuro, ou seja, que a indústria financeira é uma indústria de dados e que essa indústria de dados, as pessoas deveriam ser capazes de receber benefícios por doar os seus dados ou poder usar os seus dados em benefício próprio para ter produtos mais sob medida, para ter preços mais acessíveis. Então, a gente entende que vai nesse caminho. A gente olha hoje o movimento de precificação de ações nos Estados Unidos e é curioso. Quando você não consegue explicar os múltiplos, você coloca produção de dados e multiplica dados por um valor, você quase que consegue explicar grande parte da diferenciação de preço que você vê. Outro dia eu peguei um exercício feito por um economista sobre isso, comecei a olhar, eu não tenho nada ainda muito conclusivo, mas assim, é muito importante ver
o distanciamento desse negócio da produção de dados. Por quê? Porque essa indústria financeira vai ser uma indústria de ciência de dados, já começou a ser, né? E, se a gente pensar, dados é um ativo que gera muita receita, mas paga zero de imposto, e é quase nada regulado. Então, se eu tenho um ativo que eu consigo extrair dinheiro dele, eu não pago imposto nele, e, além disso, ele não tem regulação, isso é o que cresce, é o que faz a diferenciação. Então, a gente está olhando para isso bastante de perto. Então, o Open Bank é muito importante nesse sentido. O ambiente de box regulatório de sandbox regulatório é fundamental para você ter todas essas ideias se transformando em projetos de forma mais rápida e mais ágil. Eu tenho falado muito sobre essa convergência, já falei bastante, que isso é um pouco essa convergência, que as pessoas falavam muito de convergência de fintech com bancos, né? E eu sempre falei da convergência de mídia social com finanças, que eu acho que é uma convergência muito mais importante. E a gente vê bastante isso. Eu sempre uso o exemplo do Pix, né? A gente fez o Pix e deixou um campo lá para botar mensagem. E começou a ver que as pessoas faziam um Pix de 1 centavo só para o outro ler a mensagem que tinha no campo de mensagem. Então mostra que, na verdade, o comportamento intrínseco das pessoas associa pagamentos à comunicação no mesmo canal. Se as pessoas associam no mesmo canal, o mundo financeiro vai por esse caminho também. Então, a gente vê, por exemplo, o WhatsApp querendo fazer pagamento, na China, o Google querendo fazer Google Chat, a gente vê várias mensagerias querendo se associar a corretoras para capturar a Então, assim, esse mundo de mídia social com finanças, isso é o que eu acho que é o que a gente precisa olhar, né? Existia muita teoria sobre fintechs vai estar inserido nesse mundo, mas a gente tem que olhar do ponto de vista do comportamento do consumidor. O comportamento do consumidor, na cabeça do consumidor, ele está associando a comunicação, a mídia social, a produtos financeiros. Então, nisso, a gente avança com a nossa agenda. Já falei basicamente de tudo. A gente tem uma parte de inovação de moeda, que eu vou falar. A gente lançou ontem a moeda digital, os pilares da moeda digital. A gente entende que a moeda digital tem que ser uma extensão da moeda. Ela tem que ser aplicada ao varejo, não pode ser uma coisa só de atacado. A gente entende que, eventualmente, você precisa ter o offline, aquele negócio do cartão que eu mencionei, que a gente vai ter no Pix também. A parte de modelos, ausência de remuneração, segurança jurídica. Tem toda uma parte de a moeda ser rastreável, ou seja, ela ser segura em termos de privacidade e segurança de dados, prevenção à lavagem de dinheiro. É muito importante que esse projeto de moeda digital tenha uma cooperação entre os países, porque o que vai realmente dar o ganho da moeda digital é o cross-border, ou seja, o pagamento transfronteiriço, e tem uma elevada resiliência cibernética. Essa parte cibernética é o coração de tudo que a gente está fazendo. Tem a agenda de sustentabilidade, que é muito importante para a gente tem avançado, inclusive ganhamos aí alguns elogios na parte internacional sobre o quão progressiva é a agenda do Banco Central, está na fronteira de muitas coisas que outros bancos centrais não fizeram ainda. Para terminar aqui, a gente sempre enumera que nós entendemos que a saída dessa crise é tecnologia e inclusão. Inclusão e democratização e sustentabilidade. Isso, a agenda do Banco Central está inteira baseada nesses princípios de tecnologia, inclusão, democratização digital, sustentabilidade. A gente acha que a gente tem esse ambiente de juros baixos, vai ter, obviamente, uma reprecificação agora desse movimento de liquidez exacerbada que tem nas economias, mas a gente entende que esse é um movimento que não é um movimento que vai ser um movimento que vai ter uma retirada abrupta, ou que vai ter um sudden stop, ou seja, uma parada abrupta de liquidez. Então, é isso. Muito obrigado. Obrigado, Roberto. Assim, eu preciso até rever minhas perguntas, a apresentação está completa. Mas eu queria começar fazendo eco às palavras do Esteves. Parabéns pelo excelente trabalho, não só no Banco Central, mas acho que ajudando o Brasil a construir uma agenda de reformas, uma agenda mais inclusiva, mais positiva. Teu avô deve estar muito orgulhoso de você. E é uma honra, né? É o primeiro CEO Conference que a gente faz um bate-papo com o presidente do Banco Central independente. Pois é. Então, acho que é um marco. Obrigado. Começando aqui por crescimento, acho que você dá uma visão muito clara. Agora, sinceramente, como você falou, as nossas estimativas já estão mais altas. E vou te falar, pessoalmente, pelo que nós estamos vendo empiricamente nas empresas, nos mercados de capitais, a gente acha que vai surpreender mais ainda o crescimento. Eu sei que você acompanha muito de perto a vacinação, você falou em uma das palestras que você se envolveu até na negociação com a Pfizer para tentar antecipar.
Podemos esperar novas surpresas na vacinação? Tua visão de termos mais surpresas positivas de crescimento, como é que está isso? Eu acho que a vacinação é um elemento fundamental na reabertura, eu tenho dito isso. Aliás, eu tenho dito isso, o Banco Central tem dito isso há algum tempo já, né? Desde do ano passado a gente tem falado sobre vacinação e sobre a vacinação apresentando, né, essa luz no fim do túnel, inclusive parte dos elementos que geram essa sensação do trade de reflation, né, é basicamente que o mundo entendeu que ia ter a vacinação, que ainda iam ter estímulos e que a coordenação para a saída das medidas ia ser mais lenta. Então, assim, isso já está no radar há algum tempo. Né, o Brasil tem acelerado, o Brasil tem uma infraestrutura boa para vacinar. Né, não posso falar muito mais, porque isso é um assunto do Ministério da Saúde, mas eu vejo, por exemplo, que se os 40 milhões de doses forem aplicadas em junho, a gente rapidamente volta para aquele patamar mais elevado, que é assumindo que a distribuição é quase imediata, ou seja, recupera esse tempo. A gente tem também andado em relação aos IFAs, né, em relação aos insumos. A gente começa a ver uma sobra de vacinas em alguns lugares. Hoje, basicamente, a gente tem os Estados Unidos produzindo muito mais vacina do que consome, né? Então, a gente entende ver isso com otimismo. Mas acho que, além da vacinação, outros antivirais, e a gente vê vários experimentos com esses sprays novos. Então, acho que a gente vai ter aí, nesse sentido, muita evolução, né? Então, é importante andar nesse caminho. O tempo é essencial. Se você fizer um estudo e ver o quanto que tem um impacto de PIB entre vacinar 1.000 pessoas por dia ou 2.000 por dia, tem um impacto brutal, porque é o front-loading, ou seja, trazendo a reabertura mais para próximo. Cada mês, cada semana que você fica com mais distanciamento social tem um custo econômico elevado. Lembrando que eu mostrei que ele tem um custo econômico elevado, mas a eficácia do distanciamento social ela acaba sendo reduzida num país emergente, onde as pessoas precisam trabalhar, onde as pessoas já estão há muito tempo em casa. Então, assim, nós entendemos que esse caminho da vacinação é importante. O ministro da Saúde tem feito um bom trabalho, tem falado bastante sobre esse tema. Fechou aí mais 100 milhões, depois das 100 milhões iniciais, mais 100 milhões com a Pfizer. A gente tem aí algumas coisas em andamento que eu mostrei, mas esse é um tema que eu deixo para o ministro da Saúde falar. Tá certo. Falando um pouco de fiscal, né? As atas do cupom sempre alertam no balanço de riscos para o problema do risco fiscal. Uhum. Mas na semana passada, o resultado primário esperado pelo Ministério da Economia melhorou em quase 100 bilhões por causa da melhora da forte revisão de previsão de receita, melhora da arrecadação. Isso significa que, ao invés de um déficit primário de 3,5% do PIB, a expectativa agora é de um déficit primário de 2,2% do PIB. Há cerca de 7 meses, esperava que a dívida do Brasil fosse, no final de 2020, próximo a 100% do PIB. E agora, em 2020, a gente terminou em 89%. E com esses novos números fiscais, o Mansueto, por exemplo, já está fazendo uma previsão de 85% do PIB. Eu vou te falar que é a primeira vez que eu vejo o Mansueto tão otimista com o cenário fiscal. Tanto o mercado quanto a autoridade monetária podem respirar um pouco mais aliviado no balanço fiscal? Olha, eu acho que no ponto de vista de receita, sim, né, teve uma melhora. Inclusive, quando a gente começa a olhar hoje, a gente vê que o fato de você ter colocado parte das vendas informais offline em venda online, para o mesmo nível de vendas, aumenta a arrecadação. Então, a própria reestruturação na forma de fazer vendas na economia tem também feito com que a arrecadação tenha aumentado um pouquinho. A arrecadação tem aumentado, inclusive, em componentes que a gente não esperava tanto. De fato, a dinâmica vai ter uma figura muito melhor, mas eu gosto de falar dos gastos, né? Acho que a nossa grande doença, né, foi nunca ter conseguido, né, criar uma disciplina de gastos. A gente, basicamente, com raros anos na nossa história, a gente gasta sempre acima da inflação. Quando gasta a inflação é muito pouco, e muito raros anos a gente conseguiu, de fato, gastar menos do que a inflação do ano anterior. Então, acho que a parte de gastos é onde a gente precisa fazer esforço. Por quê? Porque a gente precisa mostrar uma mensagem que a gente consegue ser
fazer mais com menos, ou seja, ser mais eficiente. Por isso que a reforma administrativa, inclusive, que foi mencionada anteriormente, é tão importante. Então, eu entendo, acho que essa melhora na parte de receita é muito boa, né? Mas acho que o que, de fato, os agentes econômicos querem ver é uma melhora na parte de gastos, né? Lembrando que nós gastamos muito, e muito mais do que podia durante anos, e usamos várias variáveis que foram esgotadas. Primeiro usamos a inflação, que hoje não existe mais, né, uma aceitação, não seria aceito. Depois usamos a carga tributária, e depois usamos o endividamento. Então, quando a gente olha as variáveis que foram usadas para atingir esse crescente de gasto da nossa história, a gente não tem mais grau de liberdade nenhum. Então, acho que o importante, né, é endereçar essa parte de gastos. Obviamente, fico feliz com a melhora na parte da receita, mas eu acho que a gente precisa focar bastante na parte de gastos. Perfeito. E quando você compara os gráficos que você mostrou, mesmo com essa melhora, a gente está muito pior que qualquer outro emergente, né? Com algumas raras exceções. Mas naquele grupo, isso é muito importante aí. Alguns países têm gatilhos, né? O importante é, uma vez que você cria o gatilho e que você muda o regimento para passar uma mensagem de que eu vou mudar a minha trajetória, que toda vez que você chega num gatilho, se você acha uma forma de flexibilizar, perde credibilidade. Então, o México também tem gatilhos fiscais, alguns outros países têm gatilhos, então é importante criar, né, esse conceito do gatilho como uma mudança institucional. Então, se toda vez que chega eu quero flexibilizar ou fazer alguma coisa, então eu acho que fragiliza. Entendendo, obviamente, que nós temos uma pandemia, que tudo que for gasto com saúde, com projetos para a pandemia, é amplamente aceito e entendido e até justificado. Perfeito. Acho que essa parte do teto de gastos dá uma flexibilidade para o Brasil, que acho que é algo que me surpreendeu, dado o meu tempo de mercado, né? Essa flexibilidade que o mercado deu para o Brasil, esperando que isso fosse respeitado, se quebrar, não podemos não ter de novo. E lembrando que o teto de gasto, na verdade, ele atua ao contrário, ele te dá a oportunidade de gastar mais, né? Porque se você tem um teto e as pessoas entendem que o teto tem credibilidade, quando você tem espaço, você pode gastar mais e não vai ser punido. Se você não tem um teto e começa a gastar mais, não tem um instrumento que gera credibilidade que aquele seu gasto ele não seja recorrente. Então, o teto, na verdade, ao contrário do que muitas pessoas dizem, ele não limita os seus gastos, ele até aumenta a eficiência e faz com que você consiga gastar mais, mantendo uma credibilidade melhor. E como é que você está vendo muita gente falando de possível terceira onda, talvez tendo que expandir mais gastos acima do teto este ano ainda? Como o Banco Central reagiria a isso? Não, a gente entende que todo gasto que é feito, né, com saúde, que é feito com vacina, que é feito para melhorar a vida da população nesse ambiente de pandemia, é um gasto que é bem-vindo e justificado. A gente tem que tentar, em algum momento, e já pensando um pouco nas lições, né, dessa crise, examinar a eficiência dos gastos, né? Então, por exemplo, se eu estou enviando cheques no correio e as pessoas num ambiente onde já existe vacinação disseminada, estão decidindo ficar em casa, não estão procurando emprego, ou se as empresas estão com dificuldade de contratar, ou se eu estou tendo um gasto que está gerando alguma distorção relativa de preços muito grande. Então, eu acho que é importante depois a gente parar, pensar e ver qual foram a eficiência dos programas. A gente aprendeu muitas lições na parte do ponto de vista do Banco Central, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de programas de crédito, uma lição que foi aprendida, uma lição que fica para a gente os programas onde você tem divisão de risco entre os bancos e o governo, ou seja, na linguagem de vocês no mercado skin in the game, né, ou seja, os bancos também têm risco a perder, você tem uma alocação mais eficiente, tanto na entrada quanto na recuperação de crédito. Os bancos têm um incentivo para recuperar o crédito porque eles têm alguma coisa para ganhar. Então, é um programa que é muito mais eficiente na alocação de recursos. Mas ele também é mais demorado, porque passa por um processo de análise de crédito e tal. Então, a gente vê que tem esse trade-off, em alguns momentos, entre a agilidade e a eficiência. A gente, numa reunião recente, conversando com outros bancos centrais, falando só da parte de SMEs, uma coisa que fica também como lição nessa crise é que foi muito difícil fazer programas com dinheiro direcionado para SME, num momento como esse. Se o governo não entra com um subsídio um pouco maior, né, os bancos, naturalmente, e eu acho que justificadamente, tem algumas restrições. Está no meio de uma pandemia, não sabe o que vai acontecer. As empresas pequenas, às vezes, você tem que um spread que não seja tão maior do que a grande, você tem muito menos, o negócio da informação assimétrica começa a afetar muito mais. Então, assim, ficam esses aprendizados. Eu acho que é importante analisar a eficiência. Então, do ponto de vista de eficiência, tudo que for nesse sentido de melhorar a saúde das pessoas,
pandemia, esses lugares remotos que estão sofrendo mais, eu acho que é justificado. Agora, a gente tem que tomar cuidado para não cair, né? Não usar como desculpa, né? Não cair numa trajetória onde você sempre aumenta os gastos, mesmo quando eles têm uma eficiência marginal muito baixa. Passando para o cenário internacional, acho que a tua apresentação deixou muito claro que o cenário de reflation no mundo internacional está cada vez mais sólido, né? Acho que você foi um dos primeiros a alertar para isso em outubro, novembro do ano passado. Não só isso, mas as principais economias do mundo vão ter um crescimento forte, né? Puxado pelos Estados Unidos. Pelas suas interações com os bancos centrais dos outros países, que risco você percebe ser maior? Uma rápida virada na política monetária para a redução de liquidez ou uma inflação alta devido ao atraso na retirada de estímulos? A gente sempre brinca, né? Você, o Esteves, aí, que sentou em mesa de operação durante muito tempo, que explicar o que está acontecendo agora é muito bom, mas não dá dinheiro nenhum, né? Então, assim, a gente tem aquele vício, né, com 20 anos de mesa, de tentar olhar o que vai acontecer na frente. Então, em algum momento, realmente em setembro, outubro, a gente começou a olhar e discutir no Banco Central de que, olha, tem 3 coisas que vão acontecer ao mesmo tempo, como eu mencionei anteriormente, que é a vacinação já era uma realidade, ou pelo menos estava ficando uma realidade, os governos falam muito mais de estímulo, e essa saída organizada dos pacotes, ela é difícil, né? Lembrando que, no caso do Brasil, a gente tem uma vantagem em relação a vários outros lugares, que todas as nossas medidas que começaram tinham uma data para acabar. Em vários outros lugares, quando eu converso com outros banqueiros centrais, eles me dizem, olha, a hora de coordenar a saída vai ser difícil, porque tem que passar pelo Congresso, vai ter gente que acha que tem que ter mais. Então, é sempre mais fácil renovar, né, do que ter que sair de um programa, ainda mais num ambiente político que às vezes é adverso. Então, nesse sentido, a gente entendeu que essas variáveis iam começar a gerar uma reprecificação nessa sensação de inflação mundial. E não é dizendo que o mundo vai passar por uma crise inflacionária, é simplesmente de que existia, né, uma sensação de que a inflação estava morta durante muito tempo e que essa reprecificação mexe com os preços relativos, né, globais. Então, de fato, a gente discutiu bastante sobre isso. Eu acho que algumas coisas já estão na fronteira da eficiência, ou seja, deveriam ser pensadas em termos de eficiência, de incentivos. Eu acho que tudo que é saúde, de novo, é justificado, mas a gente tem que ver se as coisas têm uma justificativa do ponto de vista de eficiência. Lembrando que quando o mundo desenvolvido faz uma coisa muito forte dessa, tem, né, uma contaminação do mundo emergente. Eu mostrei aqui na apresentação parte desse efeito. Então, respondendo a sua pergunta dessas duas trajetórias, eu não acho que vai ter um movimento de inflação gigante no mundo. A gente consegue ver, até mais recente, que começou a parecer que tem alguma estabilização. Obviamente, esse aumento de números na Ásia, na Índia, Malásia, alguns outros lugares, está fazendo, por exemplo, a Índia tem um forte consumo de petróleo. Então, você começa a ver aí também uma volta, não por uma razão de equilíbrio, sim por uma razão de uma volta de uma curva de contaminação. Eu acho que é um pouco dos dois, né? Eu acho que a gente vai ter uma inflação reprecificada um pouco para cima, e essa inflação reprecificada um pouco para cima vai ter, sim, um efeito de contaminação, já está tendo um efeito de contaminação no mundo emergente. Lembrando que o mundo emergente tem uma situação de dívida mais delicada e o equilíbrio dos detentores da dívida é inferior ao que era antes. Então, isso gera essa preocupação dupla. Então, mas eu acho que é um pouco dos dois. Bom, a gente falar de inflação política monetária é inevitável, né? Então, como você mostrou, a inflação no Brasil vem subindo, acumulado em 12 meses, deve chegar próximo de 8% ou superar no meio desse ano, número bastante superior à meta do Banco Central. Como que você vê o risco da propagação dessa inflação para os meses subsequentes e para 2022, especialmente no ambiente de recuperação forte? E o Copom iniciou o ciclo de juros mais forte que o mercado esperava, surpreendendo, subindo 75 pontos. A despeito disso, as inflações para 2022 já se encontram acima do centro da meta. A sinalização do Copom de normalização parcial dos juros, né, que seria em etapas, pode estar tendo efeito não esperado nas expectativas de inflação? Olha, de novo, voltando um pouco na pergunta anterior do tema de commodities que a gente estava vendo, a gente entendeu que existiria uma reprecificação muito provável maior nessa parte de commodities, tanto a parte de metais, que afeta toda a parte de materials, como na parte de alimentos, né, mais notadamente na época. Então, a gente saiu na frente e decidiu fazer um ajuste um pouco maior do que o mercado estava esperando, né? Entendendo que se a gente faz mais e mais rápido, a gente precisa fazer um ciclo total menor, então aumenta a eficiência. Existe também uma visão muito clara nossa, e que eu sei que
alguns discordam de que mais eficiência, mais transparência aumenta a eficiência, né? Então, se eu tenho mais transparência sobre um rumo de uma coisa, eu tenho menos incerteza, eu consigo ler melhor as coisas, eu vou cobrar um prêmio maior no balanço de risco dos dois lados. Por quê? Porque eu consigo ler melhor a interpretação e a mensagem de qual é o caminho que está sendo traçado. Então, eu vejo alguns economistas que falam, não, a transparência atrapalha. Bom, se a transparência atrapalha, vamos pegar um exemplo extremo. O que você prefere? Estar num lugar com 100% de transparência ou 0% de transparência? Se algum economista me falar que prefere estar num lugar com 0% de transparência, que seria o Banco Central nunca comunica nada, só faz a decisão, isso aí gera uma volatilidade em termos da expectativa por não saber o caminho a ser conduzido, que é muito maior. Acho muito difícil defender esse argumento, né? Não consigo pensar nisso. Então, a gente tem um movimento de aumento de transparência, e esse movimento de aumento de transparência, ele causa alguns ruídos também, porque quando você faz alguma coisa no sentido de transparência, que no passado era usado como sinal de política monetária, você tem um pouco esse ruído. Então, quando nós falamos de normalização parcial, era no sentido de transparência que estava ligado a ser mais transparente com o hiato, ser mais transparente com o potencial, ser mais transparente, inclusive divulgando as elasticidades dos nossos modelos, para que as pessoas pudessem fazer a conta e ver que, olha, se a gente fizesse uma normalização muito rápida em direção à neutra, a inflação de 2020 iria abaixo, né, da meta. Então, a gente está dizendo que, com os instrumentos que a gente tem hoje, na modelagem que nós temos, o correto era começar mais rápido e usar a linguagem parcial. Se em algum momento for entendido que isso é diferente, a linguagem parcial não mais será usada e a gente vai ir em direção à neutra. O que vai fazer isso acontecer? Mudanças de cenário. Quando a gente olha hoje, existem muitas incertezas. Como eu falei, commodities, a gente tem o milho que deu um pico grande e caiu, soja está parado em reais há algum tempinho, petróleo também está parado há algum tempinho, a gente vê essa contaminação, esse início de contaminação mais forte na Ásia, fazendo um freio, a gente vê que tem um aumento de posição especulativa em commodities muito grande, que foi freado um pouco na China, a gente está vendo aí já um comportamento um pouco melhor nisso, e tem todo um tema de uma mudança de serviços para bens, né, que ela é mais fácil de ser analisada, onde você tem mais microdados como os Estados Unidos, mas que tem um impacto na inflação que é difícil de mensurar. A gente vai começar a ter uma reabertura, você vai ter uma movimentação de bens para serviços novamente. A gente está vendo isso. Quando a gente olha a parte de serviços, já voltou quase toda. Então, a gente tem uma diferença entre economistas que falam, não, o serviço vai ser bastante inflacionário, porque vai ter um crescimento muito maior, e outras pessoas dizem, não, mas quando a gente olha serviço e compara com pré-pandemia, a gente vê que o nível não está tão diferente assim, então parte já foi incorporado. Então, de novo, é importante esclarecer que a nossa meta de inflação vai ser cumprida. Essa é a missão do Banco Central, nós vamos fazer, por isso fizemos mais que o mercado entendia anteriormente e vamos seguir nesse caminho. E nós achamos que a transparência é importante e que, às vezes, os ruídos que a transparência causa, eles são curados com mais transparência, não com menos, né? A gente fez uma análise olhando bancos centrais que foram no sentido da transparência, geraram ruído e deram um passo atrás, ficou muito mais complexo, muito mais difícil e atrapalhou esse canal, né, na potência da política monetária. Então, a gente acha que o caminho da transparência é importante. Eu sei que não é unanimidade, mas eu não consigo justificar, né, quando a gente olha as análises extremas, eu não consigo justificar o extremo oposto. Então, se no extremo é verdade, tem que ser na margem, né? Acho que no espírito da transparência é mais claro impossível. E lembrando que você tem a vantagem de, a cada 45 dias, sempre atualizar a visão de maneira transparente, né, com os novos fatores da economia. Aqui a gente tem tempo para uma última pergunta. Esse ambiente de inovação, de estímulo à competição, tem sido algo que vocês têm feito com maestria. Acho que o Pix é um dos exemplos, Open Finance é outro, Central de Recebíveis de Cartão. A facilidade para a proliferação de novos entrantes, né, monoprodutos que depois vão se expandindo. Nesse ambiente, digamos, mais competitivo, como conciliar o ambiente mais regulado dos bancos com o ambiente menos regulado das fintechs e quais os desafios de conciliar a regulação bancária com essas novas fintechs? Eu acho que esse foi, curiosamente, o tema das reuniões, né, de banqueiros centrais, a última que nós tivemos agora, a última rodada, que é qual é a regulação do futuro, né? Então, alguns países defendem fortemente o entity base, ou seja, entidade versus atividade, entity, activity. E aí eu olho e começo a ver o que a gente está observando, e até em alguns países emergentes está acelerando mais rápido do que em países desenvolvidos, como essa parte da interação entre mídia social e finanças. E eu fico perguntando, é entity, é activity, é canal? Será que eu tenho que regular o canal? A única coisa que parece bem clara para mim
é que a indústria está indo para um caminho de ser uma indústria de ciência de dados, de serviços baseados em dados. Então, se ela está indo em direção a ser uma intermediação financeira baseada em informações com uma ciência de dados muito massificada, é importante ver como é que a gente trata os dados e como é que a gente trata essas simetrias. Então, a gente, obviamente, do ponto de vista de estabilidade financeira, tem que fazer uma regulação proporcional ao risco, mas eu acho que cada vez mais a gente vai olhar uma regulação em termos de canal e dados, né? Então, eu olho para frente e penso, a gente não tem que desenhar hoje a regulamentação para o sistema de hoje, porque esse avanço tecnológico é tão rápido que eu tenho que pensar como é que eu vou fazer uma regulamentação que funcione para a indústria daqui a 3, 4 anos, 5 anos. Então, esse eu acho que é o grande desafio dos bancos centrais. Notadamente, os bancos centrais estão preocupados com a digitalização, a tokenização, as criptomoedas. A gente vê uma reação forte dos bancos centrais, inclusive com erros de leitura, na minha opinião, muito graves em relação, por exemplo, a criptoativos, né? Os bancos, a regulação de criptoativos está falando de regular o ativo. O ativo é irrelevante, o importante é o network. Quem está falando de network? Ninguém, né? Lembrando que os criptos têm uma característica muito diferenciada. É como se o network ficasse cada vez melhor para cada ativo que eu faço na margem. Então, fazendo uma analogia muito fora aqui, é como se eu tivesse uma rodovia que cada carro que eu fabricasse eu melhorasse a eficiência da minha rodovia, né? Então, a parte de cripto não é sobre ativos, é sobre network. E o network está estabelecido, vai prevalecer. A gente tem aí vários avanços no sentido desses DLT, que são os ledgers. Então, assim, é importante entender para onde que isso está caminhando. Está caminhando para uma coisa descentralizada, mais digitalizada, mais inclusiva, com divisibilidade muito mais aparente em ativos, tanto financeiros quanto não financeiros. Então, a regulação tem que acompanhar isso, né? Uma preocupação na parte de dados é que os dados sejam simétricos para todos. Então, se uma Big Tech ou uma mídia social quer fazer um serviço de finanças, quer entrar no Open Finance, quer pegar um dado de banco, o banco também tem que ser capaz de pegar o dado da empresa que está do outro lado. E aí é importante saber como que as pessoas qualificam e classificam os seus dados, né? Porque existe um grande investimento hoje para transformar o data lake, ou seja, o centro de dados, em uma coisa que não seja legível para qualquer um. E se esse for o caminho, nós vamos regular fortemente dizendo, olha, se seus dados não são legíveis para os outros, você não pode participar desse sistema. Então, é muito importante ter essa reciprocidade no mundo de dados, dado que eu acho, né, nós achamos no Banco Central que a indústria está caminhando nessa direção. Perfeito, Roberto. Acho que a simetria competitiva é fundamental para o bom funcionamento do mercado e a gente evitar a formação de novas concentrações de mercado que vocês brigaram tanto para a gente vê que tem alguns pequenos que já não são pequenos, que já estão fazendo outros serviços. A gente vê que existe um crescimento mais rápido, um múltiplo mais elevado sendo associado, às vezes, a coisa de margem e não coisas de cash flow. Então, tudo isso o regulador está olhando sempre, mas sempre garantindo esse tratamento de isonomia em relação ao risco proporcional e ao que nós entendemos que é o mundo financeiro do futuro. Bom, infelizmente chegamos aqui ao final. Podia fazer mais 1 hora de conversa contigo. Mais uma vez, parabéns pelo excelente trabalho e obrigado pela dedicação ao país. Obrigado. Eu queria tenho feito isso, um agradecimento aos quadros do Banco Central. Nessa pandemia, ter feito tantos projetos de forma tão acelerada, tão rápida, com pessoas, né, trabalhando 24 horas e um grau de excelência muito grande numa entrega do Pix que foi antecipado, que muita gente tinha muito medo do risco de fazer esse projeto antecipado. Então, eu queria deixar esse agradecimento final aí aos quadros do Banco Central, que são excelentes, têm trabalhado muito nesse processo de inovação e também no processo, né, de aumento de transparência de política monetária e tudo que a gente tem feito. Obrigado, Roberto.